Olá, internautas conectados ao DMTV, estamos de volta com o DM Entrevista e hoje nós recebemos o doutor Alexandre Azevedo, ele que é assessor do TRE Goiás, professor mestre em Direito Eleitoral e vem falar conosco sobre a dura reforma eleitoral, né, para essa eleição agora de 2016, que são as eleições municipais, e claro, sobre as infrações eleitorais. A gente começa dando as boas-vindas ao doutor Alexandre. Seja bem-vindo ao DMTV. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Com o Elton principalmente, que foi meu colega de PUC, né? Nos tempos do direito ali. Exatamente. Fizemos juntos, formamos em 2005, né? E sempre acompanhando um ao outro aí, nas suas carreiras distintas. Tá certo, também eu cumprimento também aqui, que vai nos ajudar a mediar esse debate, né? A sanar também algumas dúvidas também, de fazer perguntas também ao doutor Alexandre, o jornalista Wellington Carlos. Tudo bem com você, Wellington? Tudo bem, tudo tranquilo. O internauta, eu acredito que ele deve escutar o que o professor Alexandre tem para dizer, porque eleição é algo essencial para a vida das pessoas e é preciso ter regras. E muitas pessoas não sabem quais são as regras. Então, não só o candidato deve saber essas regras, mas como todo cidadão. É um exercício de cidadania. Claro, muito importante. Agora, doutor Alexandre, o que muda com essa nova mini-reforma, com essa reforma que ela é bem mais dura, né, do que foi as passadas? Muito mais severa, e ela vem partindo de um princípio de reduzir a campanha eleitoral, seja tanto no tempo, seja quanto das atividades e principalmente da questão do custo dessas campanhas eleitorais. Nós tivemos alguns pontos dessa reforma, começou lá em 2006, já há 10 anos. Né? Nós começávamos aqui nos bastidores a questão da proibição de comício, né? Aquilo que tinha alegria para o pessoal, né? Também no interior, a dupla sertaneja, essas coisas, não pode mais, né? A distribuição de brindes para os eleitores desde 2006. E nessa agora, a gente pode adotar aqui, verificar umas 3 linhas, né? Essenciais dessa reforma. Primeiro, a diminuição do tempo de campanha eleitoral. Diminuiu daqueles 90 dias que a gente tínhamos, agora passou, que nós tínhamos, melhor dizendo, nós passamos agora para ter apenas 45 dias de campanha, em torno ali de 45 dias. A segunda vertente é acabar também diminuindo ali a propaganda no rádio e na televisão, tanto quantitativamente dali e também extinguindo o programa em bloco do candidato a vereador. Candidato a vereador, aquela propaganda, todos nós gostávamos, né, de ir lá assistir, o cidadão aparecer e falar, pela saúde, educação e lazer, vote em mim. Não vai ter mais essa propaganda. O bloco ali está extinto. E o terceiro ponto que eu acho que é essencial é a questão do gasto de campanha eleitoral. Isso porque trouxe uma limitação do gasto com uma proibição de doações feitas por pessoas jurídicas. Então, desde 2015, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu pessoalmente não concordo com o teor dela, né, dizendo que pessoas jurídicas não podem doar para a campanha. Por que eu não concordo? Ele fala porque pessoa jurídica não vota. Então, se a pessoa jurídica não vota, ela não pode doar para a campanha eleitoral. Para mim, isso aí é um argumento muito furado. Claro. Professor, vou entrar aqui já assim com algumas dúvidas mesmo do cidadão comum. E aí o senhor vai ser sucinto nas respostas e eu já vou mandando algumas. Aí o Dinho pode também interferir. Então, o senhor acabou de falar que comício não pode ter mais dupla sertaneja, cantores, etc., música. O comício pode ter som? O som, aquele som ambiente pode até ter, né? Não há, em princípio, essa proibição, desde que aquilo ali não se transforme num show. Num show. Eu posso usar cartazes não, outdoor na rua? Outdoor está proibido também desde 2006, né, proibição de outdoor, com uma alteração até para essas eleições agora. No muro, na casa da pessoa, né, nos bens particulares, só pode ter um adesivo ou um papel pregado medindo meio metro quadrado. Nem a pintura no muro pode mais. Ou seja, meio metro quadrado. Meio metro quadrado. 1 metro por meio metro. Eu posso fazer festa? Eu lembro que alguns políticos costumavam fazer festas, distribuindo ali um churrasco gostoso para a comunidade. Eu posso fazer e chamar essas pessoas para comemorar comigo alguma coisa antes da eleição? Essa distribuição de brindes aos eleitores, né, está proibida também desde 2006, né? Então, essa distribuição farta que existia. A gente ia no interior, era bom, né? Que matava aquele
gado lá, churrasco, cerveja e refrigerante, etc. e tal. Sempre existiu. De 2006 para cá não pode ter. Teve um caso do pessoal de Aparecida de Goiânia, 3 candidatos, Aparecida de Goiânia, não vou citar o nome deles aqui, né? Mas eles foram caçados pelo TRE porque fizeram um evento e distribuíram lanches, salgadinhos, biscoito, enfim, vários salgados com caldos e refrigerantes para os eleitores. O TRE aqui entendeu que configurava a distribuição de brindes aos eleitores. O TSE reformou essa decisão, o Tribunal Superior Eleitoral reformou, dizendo o seguinte: pequeno lanche dado a eleitores que participam de reunião política não configura ilícito. Então vamos repetir. Pequeno lanche. Aquele famoso caldo, um lanchinho. Um cachorro quente. De grupo de pessoas que participam da campanha, que ajudam a fazer... Essas pessoas que ajudam o cabo eleitoral, tá ok, entra até dentro dessa obrigação do lanche mesmo. Mas já que, vamos imaginar que eu vou fazer um evento lá na sua casa, você convida lá o colega que vai ser candidato, na casa já não aí pode. na sua casa, vai lá e você, né, juntamente com ele, serve um lanche para... A comunidade, os que estão participando daquela reunião. Não pode. 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 Nesse Então, caso, pode. Na casa, para conversar com o candidato. O candidato pode ali convidar o pessoal. Os comensais vão ter um pequeno lanche. O que é aquele pequeno lanche? Não, é aquele que vai comer na hora ali e não vai levar para casa. Ok. Porque se dá para esse eleitor junto e leva para casa, já deixa de ser pequeno lanche. Mas o churrasco não ia... Não, que aí o churrasco, aí a gente tem que pegar o enunciado do TSE, pequeno lanche. O churrasco já entra, na minha ótica, como uma refeição. Com uma cerveja. Uma cerveja, aí já a cerveja, né, já não está mais na questão da alimentação, já está mais na questão da diversão. Então, todas essas situações que eu coloco e explico até mesmo numa questão de segurança, né? Nós temos um precedente do TSE que é um pequeno Uma deputada, lanche. né, que eu acho que aconteceu aqui. Professor Alexandre, eu mandar uma mensagem de celular. A mensagem de celular, a mensagem SMS... Se tem diferença, né, dela WhatsApp, do WhatsApp. Dela, do WhatsApp, do e-mail, você pode mandar sem nenhum problema. Só que tem que ter um mecanismo para que o eleitor diga: eu não quero mais receber. A partir do momento que o eleitor diz que não quer mais receber, o candidato tem 24 horas, 48 horas para não mais mandar mensagem, sob pena de multa de R$100 por cada mensagem. E aí eu já falo para o eleitor, vai um recadinho aqui para o eleitor. Se o candidato manda para você, você não quer, bloqueia ele. Não manda aviso falando que você não quer. Porque a hora que você manda um aviso falando que você não quer, ele verifica que o telefone funciona e pode passar para outros. Isso. Agora, como é que vai estar organizada a questão dessa fiscalização, desses tipos de assunto? O próprio eleitor que se sentiu ofendido, ou vê o vizinho, talvez, promovendo esse tipo de coisa que o senhor acabou de citar, de penalidades, ele vai poder denunciar, o TRE vai estar fiscalizando, tem pessoal competente para fazer isso, suficiente para isso? Então, o que acontece? Nessas fiscalizações, nós temos 4 fiscais natos ali na campanha. Primeiro é o próprio candidato. Não? O candidato quer fiscalizar o outro, quer ver o que o outro está fazendo de errado. Segundo, os partidos políticos. Também estão fiscalizando ali, para ver o que um outro está fazendo. As coligações, mesmo quais são as provas? E o Ministério Público. E o Ministério Público também fiscalizando. Agora, o que a Justiça Eleitoral criou? Um aplicativo para celular chamado Pardal. Então, baixa esses aplicativos nos celulares, né, nos sites. O eleitor verifica algum ilícito com o celular, ele grava, filma, manda, né, para esse aplicativo. E aí, então, será processada essa denúncia junto ao Ministério Público Eleitoral. Essas são as provas, para poder Essas são as provas, reunir as provas. Né? Não basta também vir aquela denúncia vazia, né? Ah, eu fiquei sabendo disso, eu estou vendo isso. Não, você está vendo nada, né? Você tem que trazer prova em juízo e se viu, tem que ir lá. Olha, eu quero testemunhar. Ok. E aí vai verificar quem faz, né, apresenta ali a melhor prova. Mas o TRE vai estar também nas ruas para isso? Vai ter pessoal? É como eu te falei, essa fiscalização da Justiça Eleitoral, como um órgão do Poder Judiciário, ele não sai fiscalizando desse jeito. Precisa que se chegue ali alguma denúncia. Alguns ilícitos, a Justiça Eleitoral pode coibir por conta do poder de polícia. E fica por aí. Aplicar sanções mais pesadas, como cassação do registro, do diploma, ou uma multa mais pesada, não tem como. Precisa ter a provocação. Exatamente.
Professor, o senhor estava falando aí de uma parte das eleições que modificou e uma que, na verdade, nunca foi regulamentada e ocorre no subterrâneo, a compra de votos. Como é que funciona a compra de votos num processo eleitoral? O senhor tem algum caso que o senhor já analisou, que o senhor já viu? Como é que é? É a compra de líderes de bairros? Tem um valor? Vocês já flagraram esse tipo de situação? São situações muito complexas aí, tá, que é muito, muito séria. Né? Primeiro tem regulamentação em 2 artigos. O artigo 41A da Lei 9.504, que pune o candidato. E no artigo 299 do Código Eleitoral, que pune tanto o candidato quanto o eleitor. É preciso falar isso, né? Às vezes também, o eleitor ele vende o voto. É crime também ele fazer? É crime. Ele está cometendo um crime. Isso aí ele tem que saber. Quando ele pede, quando ele recebe, quando ele solicita, ele está cometendo um crime eleitoral também. Ao pedir aquela gasolininha, então, eu estou cometendo um fato típico. E é muito comum, né? Agora, nesse período, adesivar o carro para ganhar gasolina, né, Wellington? Agora nós temos as situações do apoio. A compra do apoio, por si só, ela não configura um crime eleitoral. E essa compra de apoio é algo que no nosso sistema está tão arraigado que é complicado. Você vai fazer uma eleição para prefeito. Você vai ter os partidos coligados. Aqueles partidos coligados ali, eles não estão ali pelos olhos azuis de ninguém, pela bondade de ninguém, porque acreditam, né, naquela campanha. Estão todos ali, ó, nós vamos juntos com você, chegando lá na frente, em sendo eleito, como que vai ser a composição do seu secretariado, no caso de uma eleição municipal. Como vai ser? Nosso partido está ajudando aqui, mas nós queremos a Secretaria da Saúde. Então, às vezes, a secretaria disso, a secretaria daquilo. Às vezes, na própria pré-campanha eleitoral, já se resolvem, né, o que vai custar esse apoio. E essa situação no nosso sistema, né, podemos não gostar tanto, mas é algo da própria natureza do nosso sistema. Agora, o que pode nos veículos de comunicação? O que o candidato tem direito, o que ele não pode na TV, no rádio, no impresso e na internet? A internet é um campo livre. Vou começar a abrir que fica mais fácil, né? Internet, o camarada pode pintar e bordar, desde que tenha que observar 3 restrições apenas. Não pode fazer em site de pessoa jurídica, seja pública ou privada. Não pode ter o anonimato. E não pode ser paga, né? Então, por exemplo, Facebook. Eu posso ter várias postagens ali no Facebook, várias pessoas podem apoiar aquele candidato no Facebook. O que ele não pode fazer é pagar, como já vi alguns, flagrei pessoalmente, não posso falar porque, infelizmente, a pessoa que mandou para mim pediu para que eu não mandasse e também não tem a fonte, né? Mas aí então fica meio complicado. Alguém lá falando, olha, quem quer ganhar R$50 a cada postagem, né, para um candidato. E tem que fazer isso da agora até o dia da campanha. Isso não pode fazer. Né? Ele está ali no ilícito. Outra coisa. O link pode ser patrocinado? Não pode ser patrocinado. O link não pode? Não pode ser patrocinado. Na própria página dele não pode? Não pode. Né? Outra, aí com relação ao impresso. No impresso, nós vamos ter uma certa restrição. Né? Isso porque no impresso pode ter até 10 propagandas eleitorais no decorrer da eleição. 10 propagandas eleitorais em cada veículo de comunicação. Então, aqui no Diário da Manhã pode ter ali os seus 10, um por dia, né? No outro jornal também pode ter mais 10, nos outros também, cada um os seus outros 10. Desde que seja informado o valor da publicidade. Quanto que custou aquilo. E, né, o Wellington sabe muito bem disso, a imprensa escrita, ela goza de uma liberdade de imprensa maior do que a televisão e o rádio. Isso porque ela não é uma concessão pública. Agora, aqui no caso do Diário da Manhã, nós temos o caderno de opinião pública. Entraria nessa cota, o candidato ele manda um artigo dele, né, como candidato, entraria nessa cota de 10 por dia? Não entra, porque se não for pago, não entra. É livre. Ali não é exatamente, fica nessa liberdade de imprensa, ali é apenas uma opinião. Agora, ele está falando em material publicitário. Se ele manda esse artigo, e o artigo todo, vamos imaginar assim, 10 motivos para votar em mim. Aí já deixa de ser um artigo, uma opinião, para virar uma propaganda eleitoral. Aí tem toda essa limitação. Entrevista tem limitação? Entrevistas, né? Não há essa limitação, desde que haja ali uma paridade, uma igualdade entre os candidatos. Okay? Se for um candidato a prefeito, beleza, você convida todos eles. Se for candidato a vereador, não dá para convidar todos, que é esse tanto de gente, né, que nós temos. Você pode convidar um
em Goiânia, né? Mas você pode convidar um de cada coligação, por exemplo. Professor, nessa daí ainda vou discordar do senhor, mas eu sei que o senhor é um técnico, um dos maiores especialistas no Brasil em direito eleitoral, mas eu acho ainda que a questão, se o jornal decidisse não colocar nenhum dos candidatos, ele ainda seria uma questão a ser discutida no judiciário, porque é livre, Ele não precisa colocar ninguém, mas ele não precisa mesmo, não. Aí agora, se tiver uma faz perseguição, talvez, Isso. uma perseguição, aí tudo bem que ele está ferindo a dignidade daquela pessoa. Que eu acho que sou contra, acho que o jornal tem que também abrir esse espaço, mas que o jornal, às vezes, ele tem o direito até de declarar o voto, se eu não me engano, o Washington Post faz muito isso. Sim, verdade. É uma outra coisa diferente nossa dos Estados Unidos, né? Lá a imprensa, de forma geral, não é só escrita, né? Mas ela chega e fala, olha, eu estou apoiando tal candidatura. De cara, sem medo. Aqui não, a gente vê jornais que vão todos na linha de apoio, mas depois falam, não, aqui é imparcial. Não é imparcial coisíssima nenhuma. Né? Nós aprendemos isso, né? Nós aprendemos muito bem, né? Que não existe neutralidade. Nem o sabão de coco é tão neutro assim. Né? Então, essa situação Mas, ali. doutor, e no rádio e na TV? No rádio e na televisão, por serem concessões públicas, aí a norma é bem mais restritiva. Então, a propaganda eleitoral só pode acontecer nos horários determinados pela legislação. Né? Essas emissoras podem fazer as coberturas, dando ali uma igualdade entre os candidatos, e pode fazer debates e entrevistas. Com relação a esses dois, interessante que o Supremo Tribunal Federal começou a examinar ontem uma regra sobre o debate. Né? A legislação foi alterada e até mesmo para dar uma certa dinâmica. Aqui em Goiânia, com 8 candidatos, 7 ou 8 candidatos, se não me engano, né? A vereador, quantos? 7, né? 7, a prefeito. A prefeito, 7. sim. Imagina você fazer um debate com 7 candidatos. Quanto tempo você vai precisar para fazer um debate, né? Até questão de estrutura e de espaço também, né? Exatamente, com esses 7. Então é muito tempo e o eleitor não vai assistir isso. O eleitor não vai ficar 2 horas na frente ali para escutar. Então, dificulta. O que a lei veio fazer? Olha, a emissora de rádio e televisão só tem o dever de chamar, de convidar os candidatos cujo partido ou coligação tenha mais de 9 deputados federais. Então, 10, né? No mínimo 10 deputados federais. Esse aí tem que chamar. A Luísa Erondina, então, ela um protesto dela lá. fez um protesto lá em São Paulo, porque ela não foi convidada. Veja, não é obrigatório. Pode convidar? Pode. Né? Não tem essa obrigatoriedade. Entrou-se ali com um mandado, algumas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Começou-se a julgar isso já há um tempo e já está 4-0 pela o caso constitucional. concreto é o da Luísa Erondina. O caso concreto é esse, mas lá a DI, né, conversa sobre um caso concreto em si. Mas para todos. esse que começou. Então veja, 4-0 pela constitucionalidade da norma. A lei não privilegia, no caso, os partidos maiores? Por exemplo, a Marina Silva, hoje, ela é uma das líderes de pesquisa. Ou seja, a população mostra que tem interesse nela. Ela é líder de pesquisa e tem um recall de eleição passada. Ela talvez não participaria de um debate, que seria... Como convidada obrigatória. Mas, né? exatamente. Agora, o partido aí vai até um recado para o próprio eleitor. Né? Seu candidato não tem esse requisito dos mais de 9 deputados federais. O que você faz? Liga... Faz o protesto para que ele seja ouvido. E até mesmo como ferramenta de marketing depois. É porque igual o senhor falou bem, ou seja, não é obrigado. Então, que não se faça uma regra fixa, né? Ou seja, não é obrigado você não chamar aquele candidato. Agora, poderá ter os carros de som com aqueles jingles? Tem horários específicos para que possa transitar nas ruas? Tem. O carro de som das 8 da manhã até as 8 da noite, às 10 da noite, das 8 às 10, pode existir, pode acontecer, né? A gente só orienta aquela situação, né? Porque domingo, 8 horas da manhã, você passar com um carro de som na rua, ali anunciando o candidato, se me acordarem, eu não voto nele, não. Você votaria? Está ali dormindo, cara, É difícil, né? Fica complicado, né? É bem complicado. Professor, o cidadão vai na igreja e de repente o pastor pede naquele espaço público para ele votar num candidato da igreja. Pode? Excepcional pergunta e excelente. O Tribunal Superior Eleitoral começou, a partir
de alguns casos concretos, a sinalizar que a partir dessas eleições vai se punir, além do abuso do poder econômico, além do abuso da máquina pública, o abuso do poder religioso. Né? Então, essa está sendo discutido, está sendo gestado isso aí, e a gente vai ver como que isso vai ficar, né, daqui para frente. Eu, nas minhas palestras, depende de cada caso, então. Eu oriento, olha, vai na igreja, o pastor vai rezar, vai orar, ok? Se ele der o microfone para você, você não fala. Não fale ali, porque pode dar algum problema. E a gente sabe dos abusos que tem, né? Temos algumas igrejas que o pastor, ele não se constrange e fala, olha, tem que votar em tal fulano, senão vai para o inferno. E quando, quando a igreja tem até uma rádio, aí não pode de jeito nenhum. Não, quando a igreja tem uma rádio, uma televisão, aí lascou, né? E tem, né? Vários desta forma, e aí utilizam ali dessa estrutura para coagir o fiel a votar naquela pessoa. O que é diferente, ele poderia falar, olha, nessas eleições, vamos votar em quem defenda os valores, se for uma religião cristã, de quem defenda os valores cristãos, né? E não daqueles que defendem, por exemplo, aborto, etc, etc e tal, que em tese ali vai contra, não é, esses ensinamentos de Cristo. Ok, sem nenhum problema. O problema é ele, na missa, no culto, ficar induzindo o eleitorado, os seus fiéis, ali no eleitorado, os seus fiéis, né, o seu rebanho, a votar em determinada candidatura. Agora, no dia da votação, como é que vai estar organizado a fiscalização do TRE? Nesse dia aí, a organização, toda a questão do eleitoral é voltada para a atividade fim, que é o voto do eleitor. Né? Então, toda essa fiscalização ali, nós contamos com a ajuda da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, além próprio, né, dos próprios candidatos, dos serventuários da Justiça Eleitoral, para que tudo transcorra, né, da forma mais límpida e tranquila possível. O eleitor pode ir com santinho no peito, com camisa ou não? A propaganda de boca de urna nesse dia é vedada, mas a manifestação individual e silenciosa permitida. Então vai o eleitor com boné, com adesivo, camiseta, adesivo, uma bandeirinha ali, sem nenhum problema. O que não pode, aglomeração de pessoas. Certo. Wellington, tem mais uma pergunta, Wellington? Bom, eu acho que ele acabou de responder uma vez eu estava na fila, né? Isso é muito comum. Na fila, de repente, sempre tem alguém que vai querer falar que o candidato dele é melhor. Se ele faz isso, ele está fazendo boca de urna. Está fazendo boca de urna. Então, e aí é crime, né? Pode ser preso ali? Crime. Eu posso pegar na mão dele e falar, vou chamar a polícia aqui agora. Desde preso. Desde preso. Cuidado aí então, viu, eleitor? Agora, quais são os tipos, para a gente terminar, quais são os tipos de sanções que os candidatos podem levar? Aí vai depender, né, do ilícito que foi cometido. Mas pode ser desde uma multa simples de R$5.000, multa simples de R$5.000, né? Para mim não é tão simples assim, né? A grande parte dos brasileiros não até é, né? R$100.000, né, que ele pode sofrer. Eu vou falar uma coisa aqui, posso falar para o seu ouvinte? Internautas. Internauta, né? Internauta, olha o seguinte, você está lá no seu Face, alguém publicou uma pesquisa. Pelo amor de Deus, Pai, não compartilhe essa pesquisa. A pesquisa, porque então, a pesquisa ela precisa ser registrada, ela precisa ser divulgada com alguns dados. Se você compartilha uma pesquisa sem esses dados, e você não tem como saber se esses dados são verdadeiros ou não, você vai compartilhar uma pesquisa, vai publicar uma pesquisa indevidamente, multa mínima, R$50.000. Gente, ele está publicando como um jornal, como um órgão, um candidato qualquer, e não pode. O Facebook dele é uma Rede Globo dele, ou seja, ele está uma emissora, e né? se publica, gente, se eu for condenado de R$50.000, eu choro demais. Se 5 mil já pesa 50 mil. Agora, essa lei também está dando muito o que falar, né? Porque ela está tendo várias interpretações de advogados, né? Cada um está interpretando de um jeito. Eu estive conversando essa semana com 2 advogados e eles falaram isso. Em divergência em termos de interpretação dessa nova reforma. Né? Eu sempre falo o seguinte, aí vai, né, o internauta candidato, né, mas é um conselho, né? Havendo interpretação, havendo dúvida se pode ou não pode fazer, não faça. Então avalie ali qual que é o lucro que você vai ter com relação a isso. Agora, quem quiser buscar informações sobre isso, tem onde buscar no site do TRE? Nós temos no site da Justiça Eleitoral, www.tse.jus.br,
tre-go.jus.br, a carta manual do candidato pode verificar ali algumas questões, né? Mas nós temos as ele aqui, ó. informações mais amplas, Nós né? temos aqui o nosso manual, né, do candidato, nós estamos estudando Isso. justamente para isso aqui. E além disso, a Justiça Eleitoral disponibiliza alguns aplicativos, né, para o smartphone, o eleitor também, o internauta pode fazer essa consulta lá no seu smartphone, né? Bom, tá certo. A gente que agradece a participação do doutor Alexandre Azevedo, ele que é assessor do TRE Goiás e também professor mestre em Direito Eleitoral. Obrigado. Eu que agradeço aqui, sempre me colocando à disposição, né? O tempo é curto, né? Tem muita coisa a falar. Sempre que necessário, estarei por aqui. Mas o senhor voltará mais vezes, tá? O senhor será convidado para a gente poder discutir mais. Como o senhor mesmo disse, o assunto é muito longo. As dúvidas são imensas, as dúvidas aí com nossos internautas aí que estão participando pelo chat do YouTube. Infelizmente hoje não teve como, né, a gente filtrar essas perguntas, mas na próxima vez a gente vai tentar fazer isso, né, porque são várias as perguntas. Jornalista Wellington Carlos, obrigado também. Obrigado, Alpides, obrigado, professor. Foi bastante pertinente as informações do senhor e a gente aprendeu muito. Tá certo, olha só, o DMTV volta a qualquer momento. Você que ficou com dúvida sobre algumas perguntas, daqui a pouquinho esse vídeo vai estar aí à sua disposição na íntegra no nosso canal do YouTube. Você que nos acompanhou pelo dmtv.com.br, você pode lá conferir tudo que foi falado sobre essa nova reforma eleitoral para essa eleição de 2016, tá bom? Daqui a pouquinho então voltamos com mais boletins informativos e claro, com mais entrevistas. DMTV, a sua TV na web.